Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. E tem umas coisas assim que eu acho que tem no comediante, que eu tava falando do comediante de genética e o comediante que é comediante, mas não é de genética. Eu não sei se você já reparou nisso, que tem um comediante que ele é comediante, mas ele tá ali pra ser famoso, né? Pra pegar um pessoal, pra virar celebridade e tudo mais. E aí você vê que, tipo, muitas coisas ali que você identifica nos seus pares, ele não tem, né? Tipo, ele tá disposto a tudo, assim, no sentido de... Ele não se importa em ser hipócrita, entre aspas, fazer propaganda do que ele não acredita. E geralmente ele não é muito original. Tipo, ele vai, segue o que deu certo antes. Então, tipo, fulano tá falando sobre determinado tema. Puta, ele vai lá e fala sobre determinado tema igual fulano, porque aquilo vai angariar gente, blá, 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 blá. Fulano agora tem uma persona X. Puta, ele vai mais pra aquele lado, aquela persona vira um genérico daquele comediante que acertou uma coisa original e autêntica. Porque tem uma coisa que o Seinfeld fala que eu acho que é muito real. Ele fala que a diferença entre o ator e o comediante é que o ator vive a vida inteira sendo várias outras pessoas, ou tentando ser várias outras pessoas. E o comediante passa a vida inteira tentando o máximo que ele consegue ser o mais ele possível. E eu acho que isso é uma reflexão filosófica até, porque quanto mais confortável você estiver no palco pra falar as coisas que realmente te tocam, mais próximo você vai estar e mais conectando você vai estar com aquelas pessoas, mais identificação você vai criar, provavelmente mais risada você vai gerar. Então, é aquela coisa, né, que tem algum livro que eu li isso, que é fale sobre o seu quarteirão e você estará falando sobre o mundo. Quanto mais você estiver em contato com você mesmo, mais chance de você se conectar com outros. Eu não sei se você viu, tem 2 documentários, é um só, mas tá dividido em 2 partes, do Gary Shandling, na HBO. Vi. Cara, aquele documentário é um dos melhores que tem de stand-up. Gostei Que bastante. acho que chama Os Diários Zen. Diários Zen de Gary Shandling. De Gary Shandling, tá na HBO Max aí, outra. Porra, puta indicação aí, tem que assistir se São tá 2 começando. aí, né? O documentário lá, é o Shandling e o do Carlin, estão lá. O do Carlin Dois também. documentários Dois do interessantes. Judd Apatow. É foda também, Judd Apatow. Sim. Tem 2 livros agora, Seeking the Head, são entrevistas com comediantes. A primeiro livro é todas as entrevistas que ele fez com 15 anos. Muito da hora. Mas esses aí estão só em inglês, eu acho. Mas nos diários Zen de Gary Shandling, você vê que a busca dele por ser o mais autêntico possível, né? Que é não ter um movimento no palco que não seja dele, não seja ele autoconsciente dele mesmo, que eu acho foda nesse filme, que ele faz o paralelo do Zen, né? De estar presente, e do comediante. O comediante acerta muito na espontaneidade, né? E o stand-up não é 100% espontâneo porque tem muito texto e muitas vezes tá repetindo algum texto. Mas mesmo repetindo algum texto, você tem que encontrar um lugar de estar presente ali, porque quantas vezes você já não riu de uma situação na sua família, na sua vida, uma pessoa que não é engraçada, mas foi super espontânea e foi muito engraçada. E vale como a gente comenta sobre palco, que por muitas outras, você vai se ver o tempo inteiro repetindo o mesmo texto várias vezes. Sim. E você vê que uma noite às vezes vai mal porque você não tá presente. Quando você chega naquele ponto do texto que você só tá recitando o teu próprio texto e você não tá vendo o que tá acontecendo em volta. E é onde às vezes sai uma graça do nada, onde, sei lá, alguém da plateia faz alguma coisa cai, e você não altera, você continua dando a mesma coisa como se nada tivesse acontecendo. E é onde a plateia se distancia de você. E eu acho que tem, óbvio, tem tipos e tipos de comediante, assim, né? E cada um tem uma história muito particular. Muitas deles, principalmente os comediantes que estouraram nos anos 80, assim, têm histórias tenebrosas, assim. Por exemplo, o Rodney Dangerfield é um dos meus comediantes favoritos. A história desse cara, assim, eu tinha que dedicar um episódio só pra falar da história desse cara, assim. Mas o que eu acho foda é que esses caras, nessas vidas tenebrosas, acharam na risada, que é isso que o inadequado acaba fazendo.
ele acha na risada um lar. No sentido que fazer rir... O Robin Williams tem uma frase assim, né? Pessoas tristes geralmente se tornam pessoas engraçadas porque eles não querem que as outras pessoas passem por aquilo que eles estão passando, né? Ou seja, o Robin Williams é famoso por isso que a mãe dele tinha depressão, né? E ele falava que quando ele era criança, ele tentava fazer a mãe rir e tudo mais. Eu me identifico um pouco com isso, assim. A minha mãe é... Ele mesmo, né? É? Ao decorrer da vida dele, ele não... Puxou a mãe. Puxou a mãe, teve o triste fim. Eu mesmo, minha mãe tinha depressão quando era criança, eu achava estranho quando a minha mãe começou a tomar remédio para depressão. As primeiras vezes que ela riu, tipo, gargalhou, eu achava esquisitíssimo, porque eu não tava acostumado, tá ligado? Uhum. E então tem esse lugar, assim. Te assustava mais do que o padrão. É. Você entende? Que aquela alteração de humor, que em tese seria um humor normal depois do remédio, te deixava, estranhava mais aquela pessoa pra você. É. Porque ali não era ela mais pra você. Exato, aquilo era um estranho. E eu acho que, por exemplo, só pra dar um exemplo, assim, que eu acho que, assim, a coisa mais inevitável pra todo mundo, você foi o único comediante, a única pessoa que eu conheço que assistiu o meu solo, e o meu solo é um pouco sobre isso. Como a morte é inevitável pra todo mundo, o riso se torna a única coisa que nos consola, né? Ele não evita a morte, mas que derrete um pouco o medo da morte. Uma vez eu entendi isso quando eu tava num avião e o avião tava pra cair. Sim, aparentemente tava pra cair. Tava uma turbulência absurda, tinha galera rezando já dentro do avião. Caraca. E eu tive um ataque de riso. Porque eu fiquei tipo assim, mano, eu não tô acreditando que eu tô no avião, eu vou morrer. Minha mãe não sabe que eu tô nesse avião, ninguém sabe. Meus pais vão ficar putaços que eu, tipo, morri no meio da neve aqui, porque, tipo, era um lugar meio nada a ver. E eu peguei esse avião do nada, tipo, eu vou morrer aqui, cara, eu não aproveitei nada. E eu vou morrer virgem ainda. E aí eu pensando nisso, velho. Mente jovem, cômica e ao mesmo tempo muito preocupada com os prazeres. Exato. E cara, quando eu pensei nisso, eu comecei a ter um ataque de riso, tá ligado? E enquanto eu ri, as pessoas acharam meio... Deve ter achado estranho. As pessoas acharam que você tinha alguma culpa exato. naquele avião. Cara de árabe ainda. Esse cara sabe alguma coisa que ninguém aqui sabe, tá ligado? Só que a risada, eu acho que deve soltar alguma substância que, mano, diminuiu o meu estresse, tá ligado? Uhum. Então eu acho que é meio... Lógico, em proporções muito menores, mas tem uma coisa a ver. E o Rodney Dangerfield tem uma história que é uma das minhas favoritas da comédia. O Rodney, antes de morrer, ele foi entubado. E aí ele tava inconsciente. Mas, assim, ele tava inconsciente. Ele tava apagado, né? Como se ele estivesse dormindo em coma. Mas ele tava ouvindo. E as reações dele eram pela mão que ele conseguia apertar. E às vezes a respiração dele mudava, assim. Era a única forma que... Ele não se comunicava, mas era um jeito de dizer que estavam ouvindo e tudo mais e tal. E aí o Jay Leno foi no hospital e a mulher do Rodney Dangerfield tava lá e falou assim, olha, Jay, ele não pode te responder, mas o ideal é você colocar 2 dedos na palma da mão dele, ele consegue apertar, de repente ele consegue te responder alguma coisa. E aí o Jay Leno foi lá e colocou os 2 dedos na palma do Rodney, o Rodney apertou, e aí o Jay chegou bem perto da orelha do Rodney e falou assim, você acha mesmo que são os meus dedos que você tá segurando? E aí nessa o Rodney começou a ter oscilação na palpitação, né, do coração e de respiração, como se ele estivesse rindo da piada do Jay Leno. Isso é maravilhoso. E eu acho essa história, assim, maravilhosa, porque é exatamente o que um comediante faz. Ele zoou o Rodney, mas ele fez o Rodney rir pra quebrar o clima daquela situação horrorosa que era ver o amigo dele à beira da morte. E o Rodney não só achou muito engraçado, porque a piada era muito engraçada, eu imagino, mas ele entendeu o ato de caridade quase do amigo, tá ligado? E tipo, falando, mano, esse cara tá aliviando a minha dor. Eu acho isso foda. É bom, essa história é foda pra caralho. Essa história é foda pra caralho.